Bom dia, meu nome é Arthur Gomes, eu sou residente do primeiro ano de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. Eu vou falar hoje sobre a anatomia do rim, do ureter e da bexiga. Começar então pela anatomia do rim. Os rins são órgãos pares, se situam no retroperitônio, repousam na parede posterior do abdômen. O rim direito ele é mais embaixo do que o esquerdo na anatomia, por causa do fígado que fica desse lado. O rim então tem uma parede lateral convexa e uma parede medial côncava. A parede medial, então, é onde contém o hilo renal, que são os vasos renais, artéria e veia e a pelve renal. E ele tem íntimo contato com o músculo psoas maior. Aqui uma foto da anatomia renal, um esquema. Aqui sobre a anatomia vascular renal, artéria e veia renal e o hilo renal ali com a pelve. O rim, então, é composto por uma lâmina de tecido fibroso, que é a cápsula renal, e uma gordura perirenal, que é a fáscia renal ou fáscia de Gerota. Ele tem uma falha inferiormente que comunica com as estruturas adjacentes. A gente pode dividir didaticamente o rim, o espaço retroperitoneal em três. Em pararenal posterior, que é composto somente de gordura, o perirenal, que são as glândulas suprarrenais, os rins propriamente ditos e os ureteres proximais, e o pararenal anterior, que é onde contém os cólons ascendente e descendente, a segunda porção do duodeno e o pâncreas. E inferiormente vão se fusionar ao redor do ureter. É essa parte pararenal anterior que a gente tem que evitar quando vai fazer algum procedimento, principalmente por punção. Aí o esquema, então, da divisão retroperitoneal anterior e posterior do retroperitônio. Sobre a anatomia vascular renal, então, o mais importante seria a artéria renal, que vai se dividir em ramo anterior e posterior. Sobre o ramo posterior, então, a artéria retropiélica vai formar a artéria segmentar posterior, que vai formar o segmento posterior. O ramo anterior, então, são 3 ou 4 artérias segmentares, que é a segmentar apical, a anterior superior, a anterior inferior e a segmentar inferior. Antes de entrar no parênquima, então, ela se ramifica em artérias interlobares, que vão formar as artérias arqueadas, as artérias interlobulares em seguida, e por último as arteríolas aferentes dos glomérulos. Aqui o esquema arterial renal, então, com a artéria renal principal se dividindo, então, nas artérias segmentares, a divisão anterior do segmento anterosuperior e depois as artérias interlobares, que depois vão formar as artérias arqueadas e depois as artérias interlobulares e as arteríolas aferentes do rim. Sobre as veias, então, as veias intrarrenais não apresentam esse padrão segmentar, o que é possível a ligadura das veias, então, sem causar uma desvascularização do rim. A veia renal direita, então, ela é mais curta do que a esquerda. Ela drena direto para a veia cava, ela é desprovida de tributárias. E a veia renal esquerda, ela tem um trajeto mais longo, posteriormente à aorta, geralmente dando 3 tributárias, que é a gonadal, suprarrenal e a artéria lombar. Aqui um esquema da anatomia venosa do rim, então, com a artéria gonadal e ela se dividindo ali, que pode provocar algumas dilatações venosas. Sobre a drenagem linfática renal, então, ela é de extrema importância para a gente fazer a nossa cirurgia R0, se a gente fizer uma linfadenectomia adequada. A drenagem linfática, então, são os plexos superficial e profundo intrarrenais, e os canais linfáticos do rim direito são os posteriores, os médios e os anteriores, e os canais linfáticos do rim esquerdo são os posteriores e anteriores. Aqui um esquema da drenagem linfática renal. E aqui sobre anatomia renal, parênquima, medula renal, córtex renal, pelve renal, formando ureter depois. Passando para o ureter, então, o ureter é um conduto tubular composto de musculatura lisa, ele tem uma peristalse, que conecta direto a pelve renal à bexiga. Ele tem, em média, de 22 a 30 centímetros e ele é um órgão inteiramente retroperitoneal. A camada mucosa, então, é composta por epitélio pseudoestratificado, que é o mesmo epitélio da bexiga.
A túnica muscular, são três camadas: longitudinal interna, as fibras circulares médias e as fibras longitudinais externas. A gente pode dividir a anatomia do ureter didaticamente em abdominal e pélvica, ou também em ureter proximal, médio e distal. A porção abdominal do ureter tem íntimo contato com o músculo psoas maior. A direita, então, ela é próxima à veia cava inferior, aos vasos cólicos direitos e ileocólicos, e a esquerda tem a íntima relação com os vasos colônicos e com o cólon sigmoide. No trajeto abdominal, então, de ambos os lados, ela é lateral aos vasos gonadais. Isso é importante na hora da dissecção. E no trajeto pélvico, ela é anterior aos vasos ilíacos, acompanhada pela artéria ilíaca interna, que é a hipogástrica. No homem, então, vai penetrar na pelve, atravessado pelo ducto deferente anterosuperiormente antes de alcançar a bexiga. E na mulher, na porção pélvica, vai penetrar no paramétrio, formando a artéria uterina e a artéria vaginal. E é muito comum ter lesão de ureter, iatrogênica nas esterectomias por causa dessa íntima relação, com a artéria uterina e a artéria vaginal. O ureter tem uma porção intramural, então, que atravessa a musculatura da bexiga. Tem a bainha de Waldeyer, então, que é essa musculatura vesical que envolve o ureter na parte final, isso que impede o refluxo vésico-ureteral. Ele tem uma espessura de mais ou menos 2 a 10 milímetros e tem três pontos de estreitamento, que é na junção uretero-piélica, no cruzamento com os vasos ilíacos e nessa porção intramural. Esses pontos de estreitamento é o local mais comum de impactação de cálculos e da dificuldade da introdução dos aparelhos endoscópicos quando a gente vai fazer uma cirurgia. Aqui, então, o esquema sobre a anatomia do ureter. Aí uma foto, uma radiografia, e o esquema do lado, então, dividindo os pontos de estreitamento do ureter. Lá em cima, o primeiro ponto, então, na junção uretero-piélica. O segundo, o cruzamento com os vasos ilíacos. E o terceiro, a porção intramural do ureter. Sobre a anatomia vascular, então, o ureter é irrigado por várias artérias, principalmente a artéria renal, a artéria gonadal, a aorta e a ilíaca comum. Na parte pélvica, então, ele é irrigado pela ilíaca interna e os ramos da vesical inferior, uterina, retal média e vaginal. E no ureter abdominal via medial e pélvico lateral. Aqui, então, o esquema demonstrando a irrigação do ureter via abdominal, então, que ele é medial, e quando penetra na pelve, ele é lateral ali na artéria ilíaca interna. Sobre a pelve, então, a drenagem linfática é feita pelos linfonodos ilíacos internos, externos e comuns, e no abdômen, os linfáticos do ureter esquerdo vão drenar para linfonodos paraórticos esquerdos, e linfáticos do ureter direito, que são os linfonodos intercavo-aórticos e o paracavais direitos. Essa peristalse ureteral não necessita de estímulo autonômico, e se propaga pela musculatura lisa intrínseca, que são os chamados marcapassos ureterais. Anatomia da bexiga, então. A bexiga tem um formato tetraédrico, composto por um teto, duas paredes laterais, uma base ou assoalho, e o ápice e o colo vesical. No ápice é onde se origina o úraco, que é um resquício do alantoide, que vai se estender até a cicatriz umbilical. No adulto, o úraco é coberto pelo peritônio, que é o chamado ligamento umbilical mediano. As faces anterior, inferior e lateral são separadas das paredes pélvicas pelo espaço preenchido por gordura, que é o espaço de Retzius, muito importante nas cirurgias pélvicas. Aqui uma foto do esquema da bexiga, né? O trígono vesical, ali os ósseos ureterais, e a mucosa vesical ali, formando a parede posterior e a lateral. A bexiga, então, na camada mais interna, ela é composta pelo epitélio pseudoestratificado, mesmo epitélio do ureter, e
mais internamente dividida em longitudinal interna, circular média e longitudinal externa. Essa camada média no homem continua na direção da uretra prostática até o vérun montano, que vai formar o esfíncter pré-prostático, que é uma referência nas cirurgias endoscópicas, ah, principalmente a RTU de próstata, que se não for visualizado e não for preservado, acaba causando incontinência urinária. E fibras longitudinal externa é a alça ao redor do colo vesical. Cerca de 2 a 3 centímetros antes de penetrar na bexiga, na junção uretero-vesical, o ureter vai perder essa camada de músculo liso e formar a bainha ureteral ou bainha de Waldeyer, que deve ser ressecada nos casos de tumores uroteriais, uh, quando a gente faz a cirurgia com o famoso cuff de bexiga. O trígono, então, é um triângulo que é composto dos dois ósseos ureterais e o orifício interno da uretra. E a musculatura do trígono é dividida em três camadas, então, que é essa superficial, profunda e o músculo detrusor, que é dividido em longitudinal externa e circular interna. Sobre anatomia vascular da bexiga, então, as artérias vesicais são ramos da artéria ilíaca interna, obturatória e glútea inferior também participam. E ali a gente tem o plexo venoso vesical que vai drenar para o sistema da ilíaca interna e plexo vertebral. Sobre a drenagem linfática da bexiga, então, drena por linfonodos pélvicos obturatórios, ilíacos internos e ilíacos comuns. Aqui um esquema dos linfonodos. Sobre a inervação, então, ela é derivada do segmento sacral e coxígeo da medula. O esfíncter estriado da uretra é inervado pelo nervo pudendo e pela inervação autonômica, que é oriunda dos plexos vesical e prostático, que vão se originar do plexo hipogástrico inferior. O nervo hipogástrico inferior, junto com os nervos esplêncnicos sacrais, vão formar o plexo hipogástrico inferior. Aqui um esquema do plexo hipogástrico inferior e o nervo pudendo. Obrigado.